Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Neste texto bíblico, será que Cristo quis dizer que lá no céu a porta é bem apertadinha? Se for assim pelos olhos naturais, ou seja, no entendimento natural humano, quem for acima do peso não vai passar? Será que era assim mesmo? Então bora para o vídeo, pois temos a explicação deste texto tão mal interpretado por muitos anos. Amados irmãos, vamos explorar uma perspectiva fascinante sobre um trecho bíblico que muitas vezes é mal interpretado. Os versículos que mencionam a porta estreita e o caminho apertado têm sido alvo de diferentes interpretações ao longo do tempo. Vamos desvendar juntos, por trás dessas palavras, e descobrir uma nova visão que pode te surpreender. Fiquem ligados e vamos explorar juntos essa jornada de entendimento. Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos amados irmãos e queridos ouvintes. Aproveita e compartilha para seus amigos ou alguns irmãos. Então pedimos que se inscreva em nosso canal, Fluir na Graça, e ative o sininho. Para os judeus da época, seguir a Cristo era considerado uma porta estreita, porque implicava em uma mudança significativa de perspectiva e tradição. Muitos esperavam um Messias político e temporal, não o Messias espiritual que Jesus representava. Abandonar antigas crenças e abraçar uma compreensão mais espiritual e individualizada do relacionamento com Deus era um caminho desafiador e menos popular entre as expectativas tradicionais. Portanto, a aceitação de Cristo como o Messias implicava em uma escolha menos óbvia e, portanto, era vista como uma porta estreita em comparação com o caminho mais amplo e convencional. Então a porta estreita para os judeus que esperavam o Messias que os libertasse do poder de Roma, e o mais difícil, Jesus queria passar para eles que pela lei, ou seja, pelos seus méritos, eles não conseguiam ser justos. Jesus, no decorrer de seus ensinamentos enquanto caminhava na terra, afirmou que seguir a ele é um caminho estreito. Essa estreiteza, ele ressaltou, para os judeus naquela época que o rejeitaram. Ser um crente naquele contexto histórico era uma tarefa árdua, pois implicava percorrer o único caminho estreito disponível, conforme expresso no grego daquele presente contexto. Porta larga é tudo aquilo que não representa Cristo. Tudo aquilo que não representa o Evangelho. Os religiosos, por tentar cumprir a lei, e achando que cumpria, se sentiam orgulhosos e justificados pelos seus méritos. E a porta estreita é o caminho do amor, onde na lei era olho por olho e dente por dente. E hoje temos que amar quem nos persegue por meio de Cristo. A comunicação de Jesus com os judeus daquela época, refletida nos evangelhos, destaca a dificuldade em abraçar a fé na sociedade. O caminho estreito, simbolizando a adesão a Cristo, tornava-se uma jornada desafiadora, marcada pela exclusão e pelo isolamento social. O termo caminho estreito parecia exclusivo daquela época, onde ser judeu e crer em Cristo era encarado como uma desonra pela família. A persistência dessa verdade, de certa forma, continua nos dias de hoje, não em todos, mas na grande maioria do povo judeu, pois para eles, Cristo não é o Messias, mas apenas um profeta, igual Elias e tantos outros homens de Deus. E por agir desta forma, rejeitam a Cristo. Para eles, seguir a fé cristã é o caminho estreito e menosprezado para seu povo. A expressão caminho estreito pode não ser tão proeminente nas narrativas atuais, mas sua essência ainda ressoa na experiência daqueles que escolhem seguir a fé. O desafio social e a possibilidade de enfrentar a desonra pela adesão a Cristo ainda persistem em certos contextos, tornando a jornada espiritual uma escolha não isenta de obstáculos. Os judeus buscavam seguir suas tradições e costumes, e uma delas é a orientação da lei, porém é ressaltado que a justificação diante de Deus não é alcançada por meio dela. A lei, sendo santa e pura, funciona como um espelho que revela a natureza pecaminosa do homem, evidenciando a necessidade de uma justificação que vai além das práticas legais. Pois o homem sem a redenção proporcionada pelo sacrifício de Cristo não é justificado. Agora todos que creem em Cristo são justificados pelo seu sangue. Como dizem as Escrituras, quem crer em mim será salvo, quem não crer já está condenado. Então somente através da fé e do amor, ao ouvir a mensagem de graça do Pai que deu seu dom gratuito e crendo no seu Filho, Jesus Cristo, somos declarados justos de todos os pecados. Dessa forma, o texto destaca que Cristo representa o único caminho para essa justificação, transcendendo as práticas legais e oferecendo a redenção daqueles que depositam fé em sua obra redentora. No Evangelho de João, Jesus falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está proclamando sua identidade única e sua função exclusiva no plano da salvação. Ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está declarando que ele é a única rota para se aproximar de Deus, conhecer a verdade divina e experimentar a plenitude da vida espiritual. A afirmação, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ressalta a exclusividade da relação com Deus através de Jesus. Ele está estabelecendo que não há outra maneira de se reconciliar com o Pai, de compreender a verdade essencial sobre Deus, ou de encontrar a verdadeira vida espiritual, senão por meio dele mesmo. Eu sou o caminho. Jesus se apresenta não apenas como a rota, mas o único caminho que nos leva ao Pai, o meio pelo qual as pessoas podem se aproximar de Deus. Ele não simplesmente aponta para um caminho, mas afirma ser o caminho em si, indicando que a comunicação com Deus só é possível através dele. Ao afirmar ser a verdade, Jesus está declarando que sua vida, ensinamentos e natureza são a expressão genuína da realidade divina. Ele não apenas revela a verdade, mas é a própria encarnação dela. Jesus não é apenas um doador de vida, mas é a própria fonte e essência da vida espiritual. Algumas pessoas, por não compreender corretamente, usam esta expressão caminho estreito. Exemplos: meu irmão, estou no estreito. Outro exemplo: para chegar no céu, o caminho é estreito. Como se fossem pelos seus méritos. Isso falam se referindo às dificuldades diárias, mas nesse contexto, parece indicar a jornada desafiadora de abandonar os costumes da lei judaica em favor da fé e amor, sugerindo um percurso mais difícil, porém gratificante. Jesus queria dizer que para os judeus ser cristão era tão difícil, pois tinham que deixar de acreditar na sua justificação diante de Deus perante a lei, pois ao olharem para a lei, por seus méritos não eram justos. E na face da terra não tem outra religião que guarde tão bem a lei, igual os judeus. Por mais que muitos cristãos queiram guardar, isso não quer dizer que somos contra a lei. Só queremos explicar que pela lei, diante de Deus, ninguém é justo, somente Jesus, o seu Filho que cumpriu por completa, e o fim da lei é Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vai ao Pai se for por mim. Se Jesus falou que ele é o caminho, então para os judeus, Cristo é a porta estreita. E por que Cristo falou de duas portas, uma sendo a estreita e a outra sendo larga? A porta larga que Jesus falou, muitos entram por ela, significa a lei. No Evangelho de João 1:17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Então a outra porta, que poderia levar o homem até Deus, é a lei. A mesma reinou 1500 anos, até chegar à graça. Quem pratica a lei e errar somente um mandamento já errou em todos. Por isso, muitos que buscavam se justificar perante a lei estavam se perdendo, pois pela lei, ninguém é justificado. Temos vários exemplos. Vamos deixar um para o vídeo não ficar tão longo. A mulher samaritana do Evangelho de João, capítulo 4, quando foi buscar água no poço de Jacó, de tanto olhar para a lei, estava cheia de pecados. Pois está escrito que a força do pecado é a lei. Nas cartas de Romanos diz, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mostrando para o homem que perante a lei ninguém será justificado. Mas no dia que a mulher samaritana olhou para Cristo, encontrou graça, encontrou o favor de Deus na sua vida e saiu transbordando daquele local de água viva. Quando a Bíblia menciona a lei, se refere à lei judaica, que inclui os mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, como os 10 mandamentos e outras prescrições legais encontradas no Antigo Testamento. Essas leis eram parte integrante da vida religiosa e social do povo judeu naquela época. Jesus disse que veio para cumprir a lei, e ele é a realização final da lei, pois tudo se cumpre em Cristo. Ser cristão não significa menosprezar a lei, mas compreender que, através da fé em Cristo Jesus, podemos cumprir toda a lei. Em vez de focar apenas nos mandamentos, olhamos para o Salvador, e é por meio dele que encontramos o cumprimento pleno da lei. Amém. Amados irmãos, e amém.